18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha só, 6h03 em Manaus. Começando pra você mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Nathalie Moraes. Oi, Nathalie. Boa. Boa noite pra você, Carlão, e para os ouvintes ligados, sintonizados aqui na 100.7. Nós temos um encontro marcado até às 7 da noite, levando pra você, ouvinte, os principais destaques desta quinta-feira. Mix. É claro, estamos sempre contando com a sua participação aqui no 18 horas. Acione aí o 994887592 e dê essa moral aí. Participe conosco do 18 horas. Exatamente. Queremos saber a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui no 18 horas. Manda aí um alô pra gente através do 994887592. Mix. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Caos na saúde do Amazonas. Governador vira meme na internet ao comparar o Delfim Aziz com os hospitais Sírio-Libanês e Einstein, dois dos melhores hospitais do Brasil e do mundo. Manaus registra mais de 10 mil casos de dengue este ano e os números preocupam as autoridades de saúde. Amazonas está no centro do escândalo do rei do lixo. Lobista que atua no governo do estado estaria envolvido. Comércio estende horário para atender o aumento de consumidores neste fim de ano. Flamengo pode desistir de atuar na Arena da Amazônia em janeiro de 2025. 18 horas. Agora são 6h04. Você no melhor mix do Brasil. Vamos juntos em mais uma edição do 18 horas no ar com esse e outros assuntos, os destaques desta quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 no ar. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Governador Wilson Lima conseguiu mais uma vez, hein? Olha só essa agora, virou piada nas redes sociais. Dessa vez ele comparou o Hospital Delfim Aziz em Manaus com o Sírio-Libanês e Einstein. São dois aí dos melhores hospitais do Brasil e do mundo. A declaração caiu como meme, é claro, instantâneo, e escancarou a desconexão do governo com a realidade, com a real da situação pública aqui no estado do Amazonas. E acredite, o governador foi parar nas principais páginas de meme depois dessa comparação. Confira. Sem nenhum exagero. Se você entra no Hospital Delfim Aziz, é como se você estivesse entrando no Sírio-Libanês ou no Einstein. Aí brincou, né? 18 horas. Brincou, Carlão, brincou e foi parar aí nas principais páginas de memes aqui da nossa cidade. Enquanto o governador vive no mundo da fantasia, a gente sabe, a população acaba enfrentando a dura realidade dos hospitais que estão abarrotados. Faltam medicamentos e os profissionais estão cada vez mais desmotivados. São atrasos nos pagamentos, principalmente no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e no Instituto da Mulher Dona Lindu. O caos é evidente, mas o governo insiste em negar a crise e promete que o atendimento vai melhorar e que está tudo funcionando perfeitamente, Carlão. Nathalie, mas é o seguinte, nós não podemos esquecer que o governo do Amazonas acumula aí uma dívida bilionária com empresas e cooperativas que prestam serviços na saúde. Mas, curiosamente, conseguiu pagar antecipadamente a Agir, uma organização social de Goiânia, cercada de denúncias por onde passou. Parece que a prioridade realmente não é o povo, mas aí esses contratos, né? Questionáveis, inclusive. Questionáveis mesmo, Carlão. Isso, a saúde do Amazonas está o quê? À beira do colapso. Mas em vez de reconhecer todos esses problemas e buscar soluções reais, o governador Wilson Lima prefere frases de efeito e comparações que não podem ser usadas, né, Carlão? Não dá pra gente comparar os hospitais aqui da nossa cidade com o hospital, com os dois dos maiores hospitais do Brasil e do mundo. A gente está falando do Albert Einstein e do Sírio-Libanês. A gente sabe, são hospitais que são referência para o Brasil e para o mundo inteiro. Mas a nossa população merece respeito e também merece respostas. Não promessas vazias. Já está na hora
hora de encararmos os desafios de frente e colocar a saúde pública do Amazonas como prioridade. Em vídeos exclusivos, Carlão, enviados aí pelos pacientes que estão internados no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, eles têm compartilhado com a gente o quê? Suas histórias de sofrimento. Eles seguem ali naquela fila aguardando por um atendimento que é urgente. A situação no hospital é desesperadora. Essa paciente que falou conosco, ela fez um verdadeiro desabafo porque ela realmente já não aguenta mais. Vamos conferir. Saúde pública tá uma porcaria. O Wilson Lima deveria estar aqui, ó, mas não, ele pegou o dinheiro do povo, que a gente paga imposto, para estar lá na mansão dele, viajando, e aqui, ó, a gente nesse sofrimento. Nossa, aqui tem uma equipe toda esperando cirurgia, alimentação de péssima qualidade, higiene também, a gente vai no banheiro, é horrível. Então, assim, eu gostaria que o governador tivesse vergonha na cara dele e viesse aqui ver o povo sofrendo. Foi o povo que lhe elegeu. O senhor deveria estar aqui, entendeu? Junto com o povo. Agora, como o senhor já está elegido, né? Agora não aparece mais, não está mais nem aí. O senhor, sinceramente, o senhor deveria estar sofrendo como a gente está sofrendo também. Seu safado. 18 horas. Olha, uma senhora de 58 anos com o braço quebrado e mãos roxas devido à falta de atendimento urgente também expressou seu sofrimento. Chega a ser imoral o que essas pessoas estão passando e é, claro, desumano. Vamos ouvir o desabafo. Eu quero falar pro governador que eu tô com 4 dias aqui nesse hospital, sem ninguém me atender, minha mão tá roxa, entendeu? Meu braço quebrado. Então eu quero um atendimento urgente, a minha operação é de urgência. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 58 anos. Eu tô sofrendo aqui nessa cama que não presta pra nada, esse banheiro é uma merda. Então eu quero urgência aqui, que atendo todo mundo aqui nessa porcaria desse hospital. 18 horas. Essas pessoas, né, Carlão, elas estão saturadas de toda essa situação. Para quem nos acompanha também através das redes sociais, a gente pôde perceber o quanto que realmente essa senhora de 58 anos apresenta uma certa luxação, um inchaço muito grande por parte das mãos, né? Ela tá ali com o braço totalmente quebrado, engessado, necessitando de um procedimento cirúrgico e ela afirmou que está há pelo menos 4 dias nessa espera e até agora não teve nenhuma resposta. Mas quem também está indignado com todo esse caos que se instaura na saúde pública aqui do Amazonas é o presidente do Sindicato dos Médicos, o doutor Mário Viana. Inclusive, Carlão, ele afirmou ser totalmente contra essa administração da organização social da Agir, né, que foi contratada aí pelo governo do Amazonas. Foi realmente entregue todo o complexo hospitalar Sul. Tanto o Hospital 28 de Agosto quanto o Instituto da Mulher agora são coordenados aí por essa OS. E o presidente do Sindicato dos Médicos, ele definiu essa nova administração como à beira de um novo colapso diante de tantos caos que a gente já vem vivendo nos últimos dias, nos últimos meses, e ele expressou toda a sua revolta com o descaso da saúde, com a saúde principalmente de todos nós que somos amazonenses. A gente vai conferir agora a fala do médico Mário Viana, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui no nosso estado. Do governador vai acabar de matar a saúde pública do Amazonas e com certeza muitas vidas serão perdidas. Bom, primeiro o governador dá uma informação equivocada e errada, né? E eu conheço a história das OS no Brasil e no Amazonas. A revista Veja, há uns anos atrás, fez uma matéria que mostrou que 94% de todas as organizações sociais na área de saúde que atuavam no Brasil tinham, no mínimo, 5, 10 processos por desvio de dinheiro público. O que nós sabemos é que para os gestores públicos a organização social é boa para exatamente se cometer desvio de dinheiro público. Não sei se é essa a intenção do governador Wilson Lima. 18 horas.
Olha, em meio a essa situação, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas realizou nesta quinta-feira uma fiscalização no complexo hospitalar. O CRM fez a vistoria em todos os andares, junto aos leitos, centros cirúrgicos e salas da unidade de saúde. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, nesta quinta-feira, 41 profissionais do corpo médico estão atuando no HPS 28 de agosto. O CRM solicitou do Complexo Hospitalar Sul, no prazo de até 48 horas, o relatório das escalas dos profissionais da cirurgia, ortopedia, clínica médica e também da unidade de terapia intensiva. E seguimos, né, Nathalie, aqui no 18 horas, atentos a essa situação, que realmente é uma situação preocupante, uma situação que nos deixa, né, aflitos, Nathalie. Agora 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Polícia Civil do Amazonas anunciou hoje a prisão de mais 4 suspeitos envolvidos no assalto à joalheria Manauara Shopping, em Manaus. O crime, que aconteceu no último sábado, deixou clientes e funcionários em pânico após tiros serem disparados no local. Um dos presos foi capturado tentando se esconder na praça de alimentação, ainda com relógios roubados. Exatamente, Carlão. Na verdade, ele foi encontrado, né, ali na área do Buritizal, daquela área de mata ali dentro do shopping. Mas além dessas prisões, a polícia confirmou que 6 pessoas já foram identificadas aí por envolvimento nesse crime. Muita gente se pergunta, né, esse número, 6 pessoas, porque inicialmente, Carlão, quando a gente recebeu as primeiras imagens daquele assalto, apareciam 3 homens naquela troca de tiros com a segurança do shopping center. Mas agora, segundo a polícia, pelo menos 6 pessoas tiveram aí envolvimento nessa ação. Inclusive, um dos suspeitos, o Cláudio Dias, foi morto ontem, como nós adiantamos aqui no 18 horas. Ele resolveu enfrentar a polícia e quem acabou se dando mal realmente foi o bandido, foi o Cláudio Dias. Ele foi morto em um confronto no ramal do Pau Rosa, na BR-174, na zona rural aqui da nossa capital. Ele era do Rio de Janeiro e foi localizado aí depois de ter postado vídeo nas redes sociais debochando da população amazonense. A gente está aqui recebendo agora o repórter André Meirelles, ele que tem mais detalhes dessa investigação que ainda está em andamento, né, André? Mas eu queria que você atualizasse pra gente esse suspeito que foi morto no confronto com a polícia. Como é que foi esse vídeo? O que ele falava da população aqui do Amazonas? Muito boa noite pra você. Muito boa noite, Nathalie, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, como a gente já trouxe aqui, né, Nathalie, esperando então essa confirmação da Polícia Civil, que hoje, inclusive, pela manhã, teve aí essa coletiva de imprensa, e no exato momento também em que estava tendo essa coletiva de imprensa, até então foi confirmado aí a prisão de mais 4 pessoas, como o Carlão falou no início, só que ali durante a coletiva de imprensa foi confirmada a prisão de um 5º suspeito, né, além desse que você falou, Nathalie, que entrou em confronto com a polícia. Inclusive, ele foi ali, quando a polícia foi no local, através dessa denúncia anônima, ele foi encontrado ali com várias armas, né, ali no local, e teve essa coletiva de imprensa para trazer essa atualização. Então, confirmando exatamente, 6 homens, eles já foram identificados e qualificados por esse crime, né? Além de Clenilton Lima, de 34 anos, que foi preso no sábado, logo após aí todo o ocorrido ali naquela joalheria do Manauara Shopping, né? E 3 foram capturados na última segunda-feira ali no sítio, no ramal do Pau Rosa, como você falou, Nathalie, e outro suspeito também preso ali por dar o apoio logístico na ação criminosa. Esse aí foi detido hoje também. Então, 5 estão presos e um dos envolvidos, que é o Cláudio Vitor, de 22 anos, ele foi morto aí, como você também já reforçou, Nathalie, em um confronto com a polícia. Ele era do Rio de Janeiro, fazia parte de uma facção criminosa e era considerado um sujeito de alta periculosidade, né? Inclusive, a gente tem a fala agora do coordenador da CORE, Coordenaria de Operações e Recursos Especiais, o delegado Juan Valério, que ele explica pra gente agora um pouco, durante a coletiva de imprensa, o envolvimento aí desse suspeito que trocou tiros aí com a polícia. Vamos acompanhar.
Já ontem tinha esse indivíduo do Rio de Janeiro, né? Como diversas fotos estão sendo vinculadas, inclusive de Instagram do Complexo da Penha, ele é um indivíduo de altíssima periculosidade, integra o chamado uma tropa do urso lá do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Então ele tem diversas fotos com roupa camuflada, né, de mata, com diversos fuzis, né? Então um indivíduo que tem atitude, tanto que atirou dentro do shopping, como bem disse o delegado geral, a esmo, né, para tentar empreender fuga. Tem várias imagens dele. 18 horas. Então a gente acompanhou a fala do Juan Valério, delegado aí do coordenador da CORE. Estamos trazendo aqui atualizações desse caso em que criminosos invadiram o shopping Manauara, na zona centro-sul da capital, no último sábado, atiraram diversas vezes, ali como agora o delegado falou, o Juan Valério falou aí, atiraram aí sem se preocupar, né, com quem seria a alvo aí deles, em quem também estaria passando ali no momento do local. Então eles são criminosos bastante audaciosos, né? Inclusive fizeram até uma funcionária ali do shopping como escudo humano, né? Que durante essa ação criminosa. A polícia também apreendeu 5 armas de fogo e algumas roupas que os integrantes usaram durante o assalto. Isso também é possível verificar ali, porque nesse sábado foi, né, ali compartilhado vários vídeos nas redes sociais e que mostra, né, as ações desses homens, até mesmo em atitude suspeita, sendo flagrados ali, filmados antes de toda a ação criminosa, exatamente, alguns deles usando aí essas roupas aí que pareciam também, né, roupas de exército, como foi falado hoje nessa coletiva. Além disso, os policiais encontraram também documentos falsos que seriam utilizados em uma fuga, né, como saída pelo aeroporto de Manaus. Essas investigações apontam que o grupo integrava uma organização criminosa e todos aí com uma vasta ficha, né, criminal, todos eles, ou seja, todos esses envolvidos aí que foram identificados, presos, todos eles já têm passagem pela polícia. E agora a gente vai acompanhar a fala do delegado-geral da Polícia Civil aqui do Amazonas, Bruno Fraga. Trata-se de uma organização criminosa e não só um grupo associado para o cometimento de o crime, o histórico criminoso que todos eles têm. Nós estamos falando de pessoas que respondem por homicídios, por estupros de vulnerável, por integrar a organização criminosa não só aqui no estado do Amazonas, como também no estado do Rio de Janeiro e no estado do Pará. Haja vista que eles escolheram uma joalheria dentro de um shopping movimentado, colocaram em risco a vida de diversas pessoas. Nós estamos numa época próxima ao Natal, o shopping tinha bastante circulação, incluindo crianças, pessoas idosas, pessoas com dificuldade de mobilidade, dispararam dentro do shopping, né, mostrando aí que não tem valor pela vida alheia, e o trabalho da polícia foi dado de forma exemplar, de forma enérgica, e assim vai continuar. 18 horas. Então, Nathalie, Carlão, ouvintes, a gente conferiu a fala do delegado Bruno Fraga, que é o delegado-geral da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas. A gente traz essa atualização. Ao todo, 6 pessoas já foram presas pelo envolvimento no crime e um suspeito morreu em confronto com a polícia, né? Dessa situação que a gente está falando que aconteceu no último sábado, desses criminosos invadiram ali uma joalheria no Manauara Shopping, tocaram o terror ali pelo local. Os suspeitos vão responder por crimes como roubo majorado, né? E também porte ilegal de arma de fogo. Nathalie, Carlão. Valeu, André. 6h21, você é no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Nathalie. Carlão, uma informação que chegou agora pra gente: a árvore de Natal do Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, pegou fogo no início da noite dessa quinta-feira. Até o momento não há registros de feridos. Bombeiros e brigadistas que atuam no largo ainda estão trabalhando para tentar controlar essas chamas. Logo depois do início do incêndio, os visitantes que estavam no local iniciaram ali realmente um momento de muita correria, com medo aí da propagação das chamas. A árvore de Natal faz parte da decoração de Natal montada pela Secretaria de Cultura do Amazonas no local e tem atraído inúmeros turistas e visitantes. Afinal de contas, o largo tá muito bonito, tá, né? Lindo, Mas a gente ainda não tem registros sobre o que teria ocasionado aí mais esse incêndio registrado na nossa capital, dessa vez em um dos nossos
nossos maiores cartões postais no Largo de São Sebastião. Carlão. Agora 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Mais um escândalo, hein? Aliás, o que não falta é escândalo envolvendo o Amazonas. É que o estado aparece agora, né, no centro aí do escândalo do Rei do Lixo, que é um famoso lobista que atua no governo do Amazonas e faz parte de um esquema bilionário, Nathalie. Uma operação da Polícia Federal revelou que o Amazonas está no envolvimento aí de um esquema de fraude em licitações que movimentou quase R$1 bilhão em recursos de emendas parlamentares. O nome do estado aparece em uma planilha, Carlão, que foi apreendida com o empresário Marcos Moura, conhecido aí como o Rei do Lixo, preso na semana passada. Moura, que faz parte do Diretório Nacional do União Brasil, o mesmo partido do governador Wilson Lima, é apontado como um dos maiores articuladores aí nesse esquema. No Amazonas, um famoso lobista estaria ligado diretamente ao esquema operando nos bastidores do governo estadual. Os valores aí atribuídos ao estado somam 18,8 milhões de reais, como explica a nossa repórter atenta Ondineia Araújo. A Polícia Federal vinha investigando o desvio de recursos de emendas parlamentares em Brasília e na semana passada fez uma operação que resultou na prisão do empresário Marcos Moura, conhecido como Rei do Lixo. Com ele, foi encontrada uma planilha que para a polícia revela um esquema de alcance nacional com uso de dinheiro público. O esquema, que se baseava no desvio de recursos de emendas parlamentares, apresentava uma relação detalhada de valores, entidades, pessoas vinculadas e possíveis contratos. Todas as localidades têm relação direta ou indireta com o Partido União Brasil, representado aqui no Amazonas pelo governador Wilson Lima. O empresário Marcos Moura, o Rei do Lixo, integra o Diretório Nacional do partido e foi indicado para o posto pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Em entrevista à CNN, a Polícia Federal da Bahia, que comandou a operação, disse que vê potencial no caso de uma nova Lava Jato. De acordo com a planilha, no Amazonas, Rio de Janeiro, Goiás e Amapá, as licitações para áreas como educação eram tratadas diretamente pelo empresário Marcos Moura. Os contratos associados a ele totalizam mais de 200 milhões de reais, de acordo com a Polícia Federal. A planilha também revela que, no total, o empresário citado como referência no Amazonas estava envolvido em um esquema que usava dinheiro de emendas parlamentares com valores totais de 824 milhões e meio de reais e que envolvia pelo menos 12 estados. De acordo com a Polícia Federal, Marcos Moura cuidava diretamente dos recursos destinados ao Amazonas, que somavam quase 19 milhões de reais. O nome dele estava na planilha como responsável pelas negociações. Além do Amazonas, outros estados também aparecem na planilha com grandes valores, como São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco. A planilha também menciona algumas prefeituras e cidades do interior, todas ligadas ao Partido União Brasil, do qual Marcos Moura faz parte. A planilha está dividida em 5 partes: estado, responsáveis, valor, projeto e adesão/ata. Ondineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão e ouvintes, e um dos possíveis alvos dessa delação é o Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Rueda está no meio do furacão. Além da trajetória política que já chama a atenção, ele também é dono de um patrimônio pra lá de milionário, viu, Carlão? Segundo uma reportagem divulgada pelo UOL esse ano, ele teria acumulado veículos de luxo, imóveis em áreas nobres de Brasília e até itens de peso como um jatinho e um iate de luxo. É muita coisa para ele poder explicar. Ele também, Carlão e ouvintes, tem relações íntimas com um lobista que atua aqui no Amazonas. Carlão. Mix. Olha, 6h27, você no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos falar de política, hein? Nós vamos lá para os bastidores da política amazonense com ela, Cíntia Blink. Política. Alô, Cíntia Blink, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie. E boa noite para você que está com a gente na 100.7. Legal. Olha só, Cíntia, o governador Wilson Lima anunciou que vai caminhar com Bolsonaro em 2026, olha aí. É isso, ele deu uma entrevista exclusiva para a jornalista Paula Litaife. E aí, nessa entrevista, que durou quase uma hora, passou ali dos 40 minutos, a gente até aproveitou parte da fala dele durante o jornal hoje, né? E rendeu meme, rendeu tudo mais, mas também rendeu uma fala sobre 2026, porque politicamente já estamos lá. Apesar de que 2025 vai ser um ano de semear para colher em 26. 26 é o assunto, 26 é o objetivo, de 26 é quando a gente volta a ter eleição e campanha e tudo mais. Mas desde já a gente já se sente em 2026 se você participa do pleito ou se você cobre, né? E a pergunta da Litaife era fundamental ali, acho que uma jornalista como ela faria essa questão de, e aí, 26, o que a gente pode falar? E ela fez a parte dela. Enquanto isso, Wilson respondeu que vai caminhar com Bolsonaro em 2026. Ele já mostrava uma afinidade com Bolsonaro há tempos, né? Apesar de Lula ser o presidente e ele não ter nenhum tipo de, pelo menos declaradamente, não tem nenhum tipo de barreira ali com Lula. Até estava falando sobre BR-319, foi a Brasília falar desse assunto e tudo mais, porque existe a questão política, mas existe a questão da gestão que precisa ser separada aí de qualquer forma. Mas nunca o Wilson Lima deixou de lado o Bolsonaro. O Bolsonaro já caminhou com ele, inclusive no interior do Amazonas, já, enfim, apoiou declaradamente na última eleição, segurou a mão dele, disse é meu candidato e tudo mais, na última eleição para governo, né? Não agora para município. E ele segue declarando que em 2026 ele é um nome que está com ele, é Bolsonaro, ele tem essa afinidade. E também falando sobre 2026, a Paula perguntou, e aí, o senhor vem para o Senado? Só lembrando, para ele vir para o Senado, ele tem que abrir mão do governo. Então ele deixaria o governo com o Tadeu de Souza. Aí, fazendo essa equação, vamos lembrar que Tadeu é amigo de primeiríssima hora de Davi Almeida. Ou seja, ele saindo para o Senado, ele concorre, é um forte concorrente a chegar ao Senado e se mantém em um mandato, né? Porque se ele finalizar o mandato do governo sem encarar 2026 a eleição, ele vai deixar de ser governador e, enfim. Mas teoricamente o Davi não é candidato a nada em 2026, né? Teoricamente. Ele falou que não será, né? É isso. Mas prometeu, ele não falou. Tudo pode mudar em política, né? A Blink afirma sempre ele isso. prometeu, né? E promessa de político a gente leva exatamente. Só mas, que, de qualquer maneira, deixar o governo na mão do Tadeu deixar o governo na mão de Davi. E atualmente, apesar de nos bastidores se dizer que a conversa entre Davi e o Wilson ter ficado mais harmônica, nos bastidores se fala, né? Publicamente a gente não tem exatamente esse registro, mas fala-se ali de uma coisa mais harmoniosa. Ainda assim, entregar o governo para Davi, não sei se é o plano. Paula perguntou, e aí, 26 vai fazer o quê? E ele respondeu, quem decide é o povo, o que não tem resposta mais política do que essa. O Wilson virou um político de fato, né? Assim, ele saiu de jornalista, a gente viu ele sendo jornalista, viu ele apresentando jornal, não era exatamente jornal, mas enfim, a gente viu ele nessa função de apresentador, a gente viu ele virar governador, com uma aprovação baixa, mas ainda assim conseguindo retornar ao governo, e agora ele consegue dar respostas extremamente políticas. Não tem nada mais político que dizer o povo quem vai decidir a minha vida. Aí ele fala que se o povo entender que eu devo ser senador, eu vou ser senador. Se o povo entender que eu devo terminar meu mandato, vou terminar meu mandato. Aí a gente pode tirar duas conclusões. Primeira, ou ele sabe, mas não quer contar pra gente, ou ele não faz a menor ideia ainda do que fazer, porque tem tempo, ele ainda tá decidindo, mas o fato é que ele ficar sem mandato em 28 não é politicamente interessante para o Wilson, apesar de que no discurso ele diz, eu não nasci político, eu sou jornalista, eu não me importaria, digamos assim, né, de perder um mandato, de ficar sem mandato, mas olha, um político sem mandato, ele não vale nada, então ele se importa sim, sem dúvida. Ele virou um bom político, né, pena que não virou um bom gestor até agora. Não, ele tá com as respostas na ponta da língua, sabe? Ele tá aquele político ensaboado que você tenta pegar gestor. E não...
Aí você pediu muito, né? Blink, olha só, a gente tá 11 dias aí de 2025, o ano ainda nem começou, mas se é bastidores que vocês queriam, é bastidores que a Blink vai entregar agora. Isso porque ela teve acesso aí a uma ação de investigação eleitoral que pode sim mudar aí a composição dos 41 vereadores da Câmara Municipal aqui da nossa capital. É isso, Blink? Conta pra gente, o que pode ser arcado aí pela Justiça? Quem sai, quem assume? Que vaga é essa de vereador? Vamos com calma, por hora. É muita pergunta de uma vez só, porque eu fiquei ansiosa aqui lendo isso. Pois é, o que acontece? Os vereadores acabaram de ser diplomados, ainda não tomaram posse, mas tem uma questão que toda eleição acontece. Inclusive, isso não deve se resolver por agora, mas é a questão da cota de gênero, que é aquela cota destinada às mulheres dentro do partido, que é difícil de preencher, porque não é só reunir mulheres e dizer, tá valendo, reunimos aqui, tá aqui a cota. Não, mas tem forma de saber se aquilo foi feito só para cumprir uma cota e você poder colocar os candidatos que você realmente quer que vença, ou se de fato são candidatas. Por quê? Você consegue verificar se elas fizeram campanha, como é que foi gasto o dinheiro destinado a elas, quantos votos elas tiveram. Então, tudo isso demonstra se houve uma caminhada numa campanha de fato ou se não, se foi só um nome que constou ali. E todo ano tem denúncia sobre isso. Esse ano não foi diferente. Dessa vez, os vereadores que podem perder o mandato, se essa história desenrolar contra eles, né, são de alguns partidos. Primeiro, do Agir, o Dione Carvalho, o Rosinaldo Bual e o João Paulo Janjão. Do DC, pode perder também, é o Elan Alencar. Do PT, PV, PCdoB, que é a coligação, Zé Ricardo e Jaildo Oliveira. Então, esses estão com o mandato em risco por conta de uma suspeita na fraude da cota de gênero. Se eles saírem, quem é que entra? Aí volta Glória Carratti, François, também seria uma volta, Cearazinho Sami Serra, esse eu não conheço, seria um nome novo. Nem eu, prazer. John Senna, eu também não conheço, seria um nome novo. Elci Barroso, também seria novo. E Matheus Ribeiro, que seria um nome novo. Minha aposta sobre isso, pode até ser que eles vençam, mas pode até ser que a justiça entenda que sim, houve uma fraude, mas isso não deve desenrolar muito facilmente. Por quê? Nos outros anos a gente viu isso acontecer, aí a gente viu lá pro meio do segundo ano, terceiro ano de mandato, a justiça dizer, agora sai. O Peixoto foi outro dia. O Peixoto saiu quase no mesmo momento que estava tendo o ano eleitoral. E então, assim, pode acontecer essa mudança? Sim, mas a gente não costuma ver celeridade e rapidez nisso. Mas há, novamente, esse ano, o risco para esses vereadores. Ok. Blink, o projeto do senador Omar Aziz, que obriga a realização de concursos públicos na Polícia Federal, é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça? Como é isso mesmo. É um projeto que o senador Omar Aziz fez porque ele entende que a Polícia Federal ela precisa ser renovada a todo instante, ela não pode ficar sem profissionais. Então ele entende que toda vez que a polícia diminuir 5% do contingente, do número de policiais, tem que automaticamente abrir um novo concurso público. Só que foi aprovado na CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que verifica simplesmente a legalidade desse projeto. Aí tem uma série de próximos desafios para esse projeto, principalmente na parte da economia, né, porque contratar, fazer concurso, colocar mais gente na folha envolve grana. Mas quem pode fazer isso realmente é um parlamentar como um senador. Então o Omar fez a parte dele, explica, defende o projeto, fala, por exemplo, que regiões como a nossa, né, aqui no Amazonas, não tem como não ter concurso para os policiais trabalharem aqui. Fala que é preciso ter concurso para fazer treinamento, para preparar para delegado, para preparar para agente de polícia, e isso tudo demanda tempo. Então, o que ele fala é, toda vez que cair 5% do contingente, automaticamente fazer um concurso. Claro que não imediatamente essas pessoas que
fizerem um concurso serão chamadas, mas é tipo ter um quadro reserva para, quando necessário, ter ali esses nomes mais prontamente. Então, é o Omar Aziz de olho nessa demanda e passou na CCJ, mas foi só o primeiro momento, né? Agora tem que esperar ser aprovado em todas as comissões que precisa, ir para o plenário e tudo mais, mas a gente vai acompanhando. Beleza. Blink, somente 2 deputados aí do PL, partido de Bolsonaro, votaram a favor da Zona Franca de Manaus. Conta pra gente quem são esses 2 deputados. Alberto Neto e Tiririca. Boa. Tô te falando. Alberto Neto e Tiririca. Agora eu vou te falar, essa história foi o Bolsonaro, ele orientou, apesar do Bolsonaro não ser presidente, né? Mas ele, no PL, ele tem esse status de presidente do PL, né? E ele orientou a favor da Zona Franca. Apesar disso, a maior parte dos votos do PL não foram favoráveis. Então, do PL, quem votou a favor foi Capitão Alberto Neto e Tiririca. Apenas esses 2. Aliás, teve também mais 6 votos, mas acho que esses foram que a gente pode destacar: do João Carlos Bacelar, do Joaquim Passarinho, do Luiz Carlos Mota, Robson Faria, Tadeu Oliveira, Vinícius Gugel. Aí, dos 77 parlamentares do PL, 69 rejeitaram a orientação do ex-presidente do Brasil e mais ou menos presidente do PL, né? Um presidente do PL, digamos, por conveniência ali, um presidente do PL honorário. Beleza. Valeu, Blink. Valeu, obrigada. Até amanhã. Informação isso, Blink. Amanhã. Bacana. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o comércio de Manaus entrou no clima das festas de fim de ano, hein? Olha só, e tanto que no centro e nos shoppings também, né? Os horários foram estendidos para garantir mais comodidade aos consumidores. Clima de Natal, fim de ano e tudo mais, hein, Nathalie? Exatamente, Carlão. Eu ainda não consegui fazer as minhas compras natalinas. Você já foi às compras, Carlão? Já sentiu aí o calor do comércio? Ainda não entrei nesse clima, Nathalie. Mas vamos se animar, Carlão, vamos se animar. Afinal de contas, é tempo de festejar, de reunir a família, de estar junto de quem a gente ama. E segundo a Fé Comércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do nosso estado, a ideia é atender com essa ampliação todos os públicos e, é claro, facilitar as compras de Natal e também de Ano Novo. A gente volta a conversar ao vivo com ele, o repórter André Meirelles, que tem os detalhes. Mais uma vez, boa noite para você, André. Como é que funciona aí esse novo horário de funcionamento do comércio aqui na nossa capital? Já é a partir de quando? Tem uma diferença do centro pro shopping? Conta pra gente, porque eu também preciso me programar. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na Mix FM. Exatamente. Tem vários horários aí para os shoppings de Manaus. A gente acompanha aqui, que foi divulgado pela FEComércio. Por exemplo, amanhã os shoppings Plaza, Manauara, Ponta Negra, Cidade Leste, Amazonas Shopping vão funcionar até às 11 da noite. Então, atenção, você aí, né, principalmente CLTs que trabalham até 6 da tarde, 7 da noite e falar, não tenho tempo para comprar roupa, vai com essa comodidade aí amanhã pro shopping, para esse shopping que a gente falou, até às 11 da noite aí funcionando na situação das lojas mesmo, vão funcionar até às 11 da noite, né? E na véspera do Natal vai funcionar aí até às 18 horas, incluindo o Estúdio 5 e o Shopping São José. O Milênio e o Plaza na véspera de Natal aí vão funcionar até às 5 da tarde, né? E hoje já o Shopping Sumaúma, Via Norte, Grande Circular já vão funcionar, já vão ter esse funcionamento até às 11 da noite. Tá? No Natal as lojas ficam fechadas e apenas ali as praças de alimentação e lazer facultativo vão funcionar. Essas informações foram divulgadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, a FEComércio, que divulgou esses horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus para a semana do Natal e Ano Novo. E segundo o presidente Aderson Frota, essa estratégia de horário aí é para movimentar a economia no local, atender todos os públicos, assim como aconteceu aí na Black Friday. Vamos acompanhar.
nós vamos ingressar ainda no Natal, que é a data maior do nosso calendário comercial. Mas que nós tivemos um evento magnífico, que projetou muito entusiasmo, que projetou crescimento do número de empregos, que projetou um aumento das compras e arrecadação, que está registrada na arrecadação do recolhimento do ICMS. Então, tudo isso gerou entusiasmo e nos aponta de forma bem positiva que nós teremos um Natal positivo e poder fechar o ano 2024 com saldos de crescimento, não só das vendas, como do emprego, como dos investimentos, e isso é altamente positivo, agora lastreado pela aprovação da regulamentação da reforma tributária. 18 horas. Tá aí Aderson Frota, presidente da FEComércio, mas tem também o comércio da região central, lá pelo centro. A gente não esqueceu não os horários de funcionamento. Na véspera do Natal é de 8 da manhã até as 6 da tarde. É um horário sugerido, na verdade, pela FEComércio. Não significa que 6 horas todas as lojas estarão fechadas. Tem umas que costumam ultrapassar esse horário e é permitido, né? E no dia 25, que é o Natal, a abertura facultativa às empresas, né? Se abre ou não, né? Já que é um comércio, empreendedorismo aí de cada situação, né? Sim. E na véspera do Ano Novo, no Réveillon, no dia 31, também a mesma coisa, de 8 da manhã até as 6 da tarde, que é um horário sugerido. E também no dia 1º, mesma coisa, uma abertura facultativa às empresas aí, Carlão, Nathalie. Beleza, André Meirelles, 6h43, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Você ligado em 100,7, daqui a pouquinho você vai saber que Manaus registra aí mais de 10 mil casos de dengue este ano. Daqui a pouquinho os detalhes para você aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura, né? A previsão do tempo para amanhã, que é sexta-feira, aqui em Manaus. Será uma sexta chuvosa, Nathalie. Previsão do tempo. Segundo o Clima Tempo, a previsão para essa sexta-feira, dia 20 de dezembro, a previsão indica que teremos sol com algumas nuvens e uma chuva passageira. Sim. À noite, muitas nuvens, mas com o tempo que deve permanecer firme. A mínima fica na casa dos 25 graus, já a máxima na casa dos 30 graus. Mix. Olha, o nosso Rio Negro subiu mais 14 centímetros, deixando agora o nível das águas no Porto de Manaus em 16 metros e 34 centímetros e subindo. 18 horas. Olha só, a Justiça do Trabalho tomou uma decisão importante envolvendo o Festival de Parintins. Atenção, a partir de 2025, 30% do valor arrecadado na bilheteria do evento será destinado ao pagamento de dívidas trabalhistas dos bois Bumbás Garantido e Caprichoso, Nathalie. Essa medida, Carlão e ouvintes, é válida para os processos vencidos até 20 de junho de 2023. Foi determinada aí pelo juiz substituto André Luiz Marques Cunha Júnior, da Vara de Trabalho do município de Parintins. Essa é uma decisão, Carlão, que principalmente, né, busca trazer aí mais responsabilidade financeira aos dois bombais, né? Seja garantido, seja caprichoso, e garantir ainda mais os direitos trabalhistas de quem acaba ali, de certa forma, contribuindo e muito para todo o sucesso desse evento que é tão importante para a cultura do nosso estado. Mix. Mais de 6 mil produtos irregulares foram apreendidos em Manaus durante a Operação Natal Seguro do Instituto de Pesos e Medidas, que é o IPEM. Entre os itens fiscalizados estavam ali brinquedos, pisca-pisca e até alimentos típicos do fim do ano, Carlão. Olha, peru, panetone, um verdadeiro descaso que foi encontrado aí pelo órgão de fiscalização. Esse destaque negativo foi para a marca principalmente do panetone, que acabou sendo uma das mais reprovadas aí durante as avaliações. A operação Nathalie ouvintes aconteceu entre os dias 2 e 16 de dezembro, tanto na capital quanto na região metropolitana, e fiscalizou mais de 18 mil produtos natalinos. Detalhes agora com André Meirelles. Ao todo,
incluindo mais de 18 mil produtos natalinos, entre pisca-pisca, brinquedos e alimentos tradicionais desta época do ano, entre panetones, frutas cristalizadas, nozes, castanha, uvas passas, peru, pernil, chester e bacalhau, foram fiscalizados por agentes do Departamento de Avaliação da Conformidade e do setor de pré-medidos, produtos embalados na ausência do consumidor. A ação aconteceu entre os dias 2 e 16 de dezembro e mais de 6 mil produtos irregulares foram apreendidos durante a Operação Natal Seguro, como explica o diretor-presidente do IPEM, Instituto de Pesas e Medidas do Amazonas, Renato Marinho. A Operação Natal Seguro resultou na apreensão de 6.100 produtos irregulares e na reprovação de uma marca de panetone. E foi desencadeada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, com o propósito de garantir maior confiabilidade e segurança na comercialização de produtos natalinos. Renato Marinho explica que ao longo de 14 dias da operação, 137 estabelecimentos foram visitados, dos quais 18 notificados por comercializar produtos irregulares. Ao longo dos 14 dias, foram visitados 137 estabelecimentos, dos quais 18 foram notificados por comercializar produtos irregulares. Após a notificação, os representantes das empresas terão um prazo de 10 dias para apresentar defesa junto ao Instituto, podendo ser multado em até 1,5 milhão de reais. Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades ou desejarem tirar dúvidas, podem entrar em contato com a nossa ouvidoria a partir do número 0800 092 2020, de segunda a sexta, de 8 às 14, ou pelo site ipem.am.gov.br e nas redes sociais IPEM Oficial. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Falando em festividade de fim de ano, a Praia da Ponta Negra, Carlão, vai permanecer sim interditada. Essa informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira. A praia permanece interditada para banho por conta aí da severa estiagem que vem passando ainda a nossa capital. Ainda que o rio já tenha voltado a subir, nós ainda não nos recuperamos totalmente. Por isso, durante o Réveillon tradicional aqui na nossa cidade, que já acontece há muitos anos, no complexo da Praia da Ponta Negra, a interdição será mantida sem nenhuma alteração. E se somando as orientações de segurança já definidas pelo Centro de Cooperação aqui da cidade, para a montagem do palco, estrutura e também para receber toda a estrutura ali da virada do ano. Natália, a decisão de interditar a praia para o banho em razão de segurança e de prevenção contra afogamentos ocorre devido também à proximidade entre o fim do aterro perene e o leito natural do rio, que pode apresentar alterações no terreno, como buracos, desníveis, depressões e até mesmo o surgimento de bancos de areia. A Prefeitura de Manaus orienta que os banhistas não entrem no rio. As placas de interdição seguem no local em diversos pontos da faixa de areia e também nos acessos. Em grandes eventos, né, Carlão, como o Réveillon, o Corpo de Segurança, que atua ali diariamente no Complexo Turístico da Ponta Negra, sempre proibiu ali a entrada de materiais cortantes, perfuracortantes, assim como também a entrada de armas de fogo. Tudo isso foi divulgado ao longo da tarde desta quinta-feira, afirmando que não vai ser permitido levar para o Réveillon lá na Ponta Negra garrafas, pratos, copos de vidro, alumínio, latas, fogos de artifício, além de animais e embalagens em spray. Tudo que coloque em risco a segurança, Carlão, vai ser proibido. Além, é claro, de capacetes e qualquer objeto, é claro, como eu disse anteriormente, que ameace a integridade física das pessoas que vão ali para verdadeiramente curtir a festa e esperar 2025 da melhor forma possível, Carlão. A interdição considera as normas de uso da praia definidas em um termo de ajustamento de conduta assinado pela Prefeitura de Manaus junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas, com órgãos municipais e estaduais signatários do compromisso, incluindo o Corpo de Bombeiros do Amazonas e também a Polícia Militar. Agora 6h51, você no melhor mix do Brasil com os destaques do dia, os destaques desta quinta-feira. 18 horas.
Olha só, em Manaus chegou a um número preocupante neste ano de 2024. Mais de 10 mil casos de dengue já foram registrados na capital. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde, Nathalie. Carlão, e como nós já chegamos aí no inverno amazônico, esses números não param de subir. Só na última semana foram notificados mais de 24 novos casos, totalizando mais de 10.490 registros. Desses, 80 ainda estão sendo investigados. O repórter André Meirelles traz pra gente agora todos os detalhes sobre essa situação. Prestes a terminar o ano, 2024 registrou mais de 10 mil casos suspeitos de dengue somente em Manaus, segundo o informe epidemiológico das arboviroses, elaborado pela Censa, Secretaria Municipal de Saúde. O informe relatou até o dia 14 deste mês outros 24 casos suspeitos de dengue, totalizando 10.490 registros neste ano, dentre os quais 80 seguem em investigação. Os casos confirmados da doença neste ano somam 2.614 e 2 mortes na capital. Os dados do informe epidemiológico das arboviroses são compilados pelas equipes da Censa a partir de registros no sistema do Ministério da Saúde. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas orienta que a melhor forma de evitar as arboviroses é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação de mosquitos transmissores das doenças, como explica o diretor de Vigilância Ambiental e Controle de Doenças da FVS, Helder Figueira. Então a gente precisa agora, nesse momento, intensificar os nossos esforços no sentido de identificar possíveis criadores do mosquito, que são aqueles locais ou aqueles vasilhames ou aquele pneu, qualquer recipiente que acumule água e que sirva de criadouro para o mosquito colocar seus ovos, isso pode virar um criadouro. Então é o momento da gente verificar a presença desses depósitos dentro de casa, nos quintais, eliminar quando possível. Quando você não conseguir eliminar, pede ajuda de um agente comunitário de saúde, que ele vai fazer a aplicação de um larvicida adequado, seguro, para que a gente consiga controlar a população de mosquito e com isso a gente controle também a transmissão das doenças nesse período. A Prefeitura de Manaus orienta pais e responsáveis legais para levar crianças de 10 a 14 anos para receber a vacina contra a dengue. As doses do imunizante Qdenga estão disponíveis em mais de 60 salas de vacina gerenciadas pela rede municipal. A lista de locais está disponível no site manaus.am.gov.br/censa. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O Banco Central intervém após dólar bater R$ 6,30 e a moeda cai pela primeira vez em uma semana e fechou o dia em R$ 6,12. O euro também fechou em forte queda e fechou cotado a R$ 6,34. O Bitcoin caiu 6,74% e agora está sendo comercializado a R$ 598.286. 6,55 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em devoluções de tributos, conhecidas como cashback para contas de água e esgoto das famílias de baixa renda, vai depender agora da decisão dos governadores. Essa medida faz parte da reforma tributária, foi aprovada inclusive no Congresso, Nathalie. O cashback, que beneficia famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, tem como objetivo avaliar o impacto das tarifas de saneamento básico para a população mais pobre. Mas o valor do desconto será definido por cada estado, como explicou o relator da reforma no Senado, o senador Eduardo Braga. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. O senador Eduardo Braga, responsável pela reforma tributária no Senado, disse que a decisão de aumentar o cashback para o saneamento, ou seja, aumentar o desconto nos impostos de água e esgoto para as famílias mais vulneráveis, vai depender dos governadores. Essa decisão estipulada na reforma tributária é para garantir que essas contas não fiquem mais caras para as pessoas mais pobres. O Senado queria que o saneamento tivesse um imposto reduzido, mas a
a Câmara dos Deputados mudou essa parte, deixando a decisão para os governadores. Agora cabe aos governadores decidir se aumentam o cashback para 100% no saneamento para não afetar os contratos de concessão de água e esgoto. De acordo com o senador Eduardo Braga, em entrevista à CNN, isso é importante para evitar que as pessoas de baixa renda sejam prejudicadas. Nós precisamos fazer um cashback de 100% para o saneamento, sob pena de nós termos um desequilíbrio nos contratos econômicos, financeiros de saneamento de água e esgoto em todas as cidades brasileiras. O Senado fez a sua parte, seja na emenda 132, fez a sua parte também agora na regulamentação, mas lamentavelmente o que saiu da Câmara com relação ao saneamento impõe agora um desafio imediato aos governos estaduais e municipais no sentido de aprovar um CBS, um IBS com 100% de cashback para o saneamento, para que o povo brasileiro não seja penalizado. Ainda segundo o senador Eduardo Braga, a reforma aprovada não é perfeita, mas é o início de um processo. A reforma que foi aprovada é muito melhor do que nós temos hoje e assegura no futuro a construção do aprimoramento a cada 5 anos da correção dos equívocos, da revisão dos regimes específicos, do acréscimo de outros regimes, da diminuição de determinadas alíquotas, do incremento de outras alíquotas. Ou seja, esta é uma lei dinâmica, é uma lei viva, como é viva e dinâmica a economia brasileira. A reforma tributária também vai beneficiar as famílias de baixa renda com redução de impostos para a compra de gás e na conta de luz. A reforma também garante que os estados e os municípios são livres para aumentar os descontos para esses itens. No Senado, a medida foi estendida para a telefonia e a internet. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h59, agora nós vamos conferir algumas situações, alguns detalhes das principais vias de Manaus. Trânsito. O trânsito pela zona leste da capital amazonense, de acordo com as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação e Controle da Avenida Altais Mirim, na esquina com a Rua Penetração 2, segue carregado. Saindo da Zona Leste e indo para o bairro do Aleixo, temos trânsito moderado na Avenida André Araújo com a Gabriel Gonçalves, próximo à Secretaria de Saúde do Estado, no sentido centro-bairro. E na Avenida Constantino Neri, no sentido centro-bairro, próximo à FAMetro, o trânsito está fluindo sem obstáculos. Já na Avenida Djalma Batista, sentido bairro, próximo ao Plaza Shopping, o trânsito está bastante carregado com muitos veículos pela via. Agora vamos conferir outros destaques do Brasil e do mundo. 18 horas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu na tarde de hoje a soltura do empresário Marcos Moura, conhecido como o Rei do Lixo. O empresário é investigado por fraudes em licitações. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirma que irá à posse de Donald Trump. Consumo nos lares brasileiros teve a alta aí de 4,4% em novembro em relação ao mesmo período de 2023, segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados. O Senado aprova exame toxicológico obrigatório para a primeira habilitação. 19 horas, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma operação da Polícia Federal revelou que o Amazonas está envolvido em um esquema de fraude em licitações que movimentou quase R$1 bilhão em recursos de emendas parlamentares. O nome do estado aparece em uma planilha apreendida com o empresário Marcos Moura, conhecido como o Rei do Lixo, preso na semana passada. Moura, que faz parte do Diretório Nacional do União Brasil, é apontado como um dos articuladores do esquema. A informação de que o Amazonas está no centro do escândalo, que envolve emendas parlamentares e figurões do Partido União Brasil, é muito séria e precisa ser investigada a fundo. A planilha, peça-chave da investigação da Polícia Federal, detalha valores, responsáveis, projetos e contratos relacionados a supostas fraudes em pelo menos 12 estados. No Amazonas, um famoso lobista estaria ligado diretamente ao esquema, operando nos bastidores do governo estadual. Os valores atribuídos
atribuídos ao estado somam 18,8 milhões de reais. Assim, o Amazonas, mais uma vez, é destaque nacional, mas infelizmente pelas razões erradas. E não é a primeira vez que denúncias desse tipo aparecem por aqui. E a quadrilha continua atuando livremente. É preciso dar um basta nessa roubalheira do dinheiro público. É o que espera, é claro, e exige a população. 18 horas. 7-1, Nathalie, boa noite. Boa noite, Carlão. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.